Olá, eu sou o Valdemir dos Santos de Lima e antes de iniciar essa apresentação, eu gostaria de parabenizar as pessoas envolvidas na idealização desse simpósio. Eu acredito que, a partir do diálogo aqui construído, conseguiremos entender melhor os diversos desafios inerentes às cidades brasileiras e também propor soluções, considerando, sobretudo, o momento que nós estamos atravessando, ou seja, a pandemia e as eleições municipais que se aproximam. Então, o título desse trabalho é Análise da geração potencial de resíduos sólidos recicláveis no município de Rio Claro, São Paulo. Medidas necessárias à eficiência no processo de coleta seletiva. De autoria minha e do João Sérgio Cordeiro. Então, a estrutura da apresentação ela se dá a partir da exposição da introdução, do objetivo da pesquisa, do procedimento metodológico empregado à condução do processo investigatório, os resultados obtidos, a conclusão e os referenciais bibliográficos utilizados. Então, como disse de início, dentre os diversos desafios inerentes aí às cidades brasileiras, e não somente às cidades brasileiras, mas às cidades espalhadas pelo mundo afora, o aumento acentuado de resíduos sólidos é um deles, tá? Esse aumento acentuado se dá aí a partir do consumismo exacerbado, impregnado na sociedade contemporânea. Uma das consequências desse aumento acentuado de resíduos é a deposição inadequada desses resíduos nos diversos territórios aí espalhados pelas cidades. Sobretudo aqueles com menor investimento em saneamento. E também, considerando também que as pessoas envolvidas dentro desse espaço ou inseridas nesses espaços são as mais prejudicadas, porque acabam que sendo expostas ao dano, tá? Dessa insalubridade ocasionada pela deposição inadequada desses resíduos. Tá? Então, a institucionalização de práticas voltadas à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos é uma estratégia de minimização dos impactos sociais e ambientais decorrentes, tá, desse aumento acentuado de resíduos sólidos e de sua deposição inadequada. Então, no caso brasileiro, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ou seja, a Lei 12.305, que foi regulamentada pelo Decreto 7.404 de 2010, ela prescreve aos municípios a implementação de práticas voltadas aí à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos. E uma dessas estratégias diz respeito à implementação de programas de coleta seletiva, ou seja, o reaproveitamento dos resíduos potencialmente recicláveis. É válido dizer que a Política Nacional de Resíduos traz essa diferenciação de resíduos e rejeitos. Tá? Resíduos é aquilo que ainda possui valor agregado, então tem que ser encaminhado novamente para o ciclo de vida produtivo, por meio da cadeia da reciclagem, por exemplo. E os rejeitos são materiais que não possuem valor agregado e, conforme a PNRS, devem ser encaminhados aos aterros sanitários. Uma outra questão importante dizer que a PNRS enfatiza que esse gerenciamento preferencialmente seja executado por cooperativas ou associações de catadoras e catadores de materiais reutilizáveis. Então, mas para que tudo isso possa acontecer, é necessário entender três principais aspectos. E esse entendimento corrobora para com a gestão e, posteriormente, o gerenciamento desses resíduos. Ou seja, o entendimento do quantitativo de resíduos sólidos recicláveis e também os meios necessários à efetivação da coleta seletiva, o local de recebimento desses materiais, cooperativas ou associações de catadores, tá? Responsáveis pela triagem e pela comercialização conforme prescreve aí a PNRS. E os investimentos financeiros em infraestruturais, a implementação de programas de coleta seletiva. Só a partir desse entendimento é que nós conseguiremos conduzir aí ao gerenciamento dos resíduos sólidos conforme prescreve a PNRS. Então, o objetivo desse trabalho foi quantificar a geração potencial de resíduos recicláveis oriundos do município de Rio Claro, a partir da coleta regular e posteriormente depositado no aterro sanitário, em comparação ao montante real de material reciclável
encaminhado à Cooperviva, ou seja, a Cooperativa de Trabalho dos Catadores de Material Reaproveitável do município de Rio Claro, instituída aí no ano de 2002. Posteriormente, então, buscou destacar aí os principais aspectos necessários à efetivação da coleta seletiva, considerando aí a Lei 2.305 de 2010. Então, o procedimento metodológico empregado à condução dessa pesquisa foi a pesquisa descritiva exploratória. Tá? Pesquisa descritiva ela tem aí como definição que é a não interferência do pesquisador à frequência com que um fenômeno ocorre, sua natureza, características, causas, relações e conexões com outros fenômenos. Já a pesquisa exploratória tem por objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, ou seja, visa explicitar a causa analisada e geralmente assume a forma de pesquisa bibliográfica ou estudo de caso. E no nosso caso, assumiu a forma de pesquisa bibliográfica. Então, para isso, nós tivemos aí, buscamos fontes primárias e fontes secundárias para conduzir aí o processo investigatório. As fontes primárias se deram aí a partir de entrevistas não estruturadas junto à diretora, à época, do Departamento de Resíduos Sólidos do município de Rio Claro, no ano 2016, tá? E também no ano 2017, as visitas realizadas junto à Cooperviva, tá? E entrevistas também não estruturadas com a presidente do empreendimento. As fontes secundárias se deram a partir aí da pesquisa em sites do Governo Federal, do Ministério do Meio Ambiente, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o compromisso empresarial para a reciclagem, dentre outros materiais aí que envolveram também legislações como, por exemplo, a Lei 11.445, a Lei de Saneamento, a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, o Decreto 7.404 e outros materiais aí utilizados aí que vão estar aí referenciados ao final. Então, os resultados. O município de Rio Claro ele possui em torno de 200 mil habitantes e está localizado a 173 quilômetros da capital São Paulo. Uma linha do tempo para poder entender como se deu esse processo de construção da cooperativa foi que até 1997, meados dos anos 1997, o município depositava os rejeitos, tá, advindos do meio urbano em aterro controlado. Esse espaço era, infelizmente, haviam muitos catadores, tá? Porque eles garimpavam os materiais recicláveis oriundos da coleta regular. Existia aí muito material, não tinha um programa institucionalizado de coleta seletiva no município. Tudo ia para esse espaço. Então, a partir do termo de ajuste de conduta aplicado pelo intermédio da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a Prefeitura precisou se reorganizar, adequar esse espaço e transformou esse espaço em aterro sanitário. Mas o que fazer com essas pessoas que trabalhavam nesse espaço, garimpando os materiais recicláveis e utilizando esses materiais à sua sobrevivência? Tá? Então, em 2002, a partir da iniciativa desses catadores e catadoras, foi instituído aí a Cooperviva, tá? Que é a Cooperativa de Trabalho dos Catadores de Material Reaproveitável do município de Rio Claro, logicamente em parceria aí junto à Prefeitura Municipal, mas sobretudo a partir do empenho desses trabalhadores. Em 2004, então, a partir do Decreto Municipal 7.225, foi destinado um espaço, tá, de aproximadamente 2.205 metros quadrados, 805 metros quadrados de área construída, para que esses trabalhadores se alocassem para que pudessem fazer aí a triagem do material coletado a partir do Programa Municipal de Coleta Seletiva e fazer essa comercialização e, sobretudo, sobreviverem, tá, a partir desse trabalho da triagem, como disse, e da comercialização dos resíduos recicláveis, oriundos aí do processo de coleta seletiva municipal. Em 2011, a Cooperviva ela passou para um novo espaço, tá? E esse espaço, ele tem uma área aproximada de 8.000 metros quadrados e uma área construída de mais de 1.000 metros quadrados, então maior do que a primeira área, tá? E existe uma lei que concede, tá, esse espaço à Cooperviva por 30 mais 30 anos, que é a Lei 4652, de 17 de dezembro de 2013. Então, os resultados aí. O objetivo maior foi quantificar os resíduos provenientes da coleta seletiva nos municípios. Para isso,
nós nos pautamos, tá, na média de resíduos aí, que é oriunda da coleta regular, de um relatório do IPEA, que é do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é a Organização Coletiva de Catadores de Material Reciclável no Brasil, dilemas e potencialidades sobre a ótica da economia solidária. Esse relatório, ele diz que os resíduos sólidos, ou seja, aquilo que possui valor agregado, eles estão misturados aos rejeitos. E esse montante se dá entre, uma média de 30% a 40%. Então, para fins de pesquisa, nós utilizamos um montante de 40% para padronizarmos a pesquisa. Então, 40% da massa oriunda da coleta realizada no município de Rio Claro é potencialmente reciclada. Paralela a essa informação, o SEMPRE, Compromisso Empresarial para a Reciclagem, nos traz um dado que desses 40%, 13% são considerados rejeitos, mesmo que sendo recicláveis, materiais potencialmente recicláveis, não possuem comercialização. Então vamos trabalhar que de todo o valor, 27% são materiais que podem ser recicláveis, ou seja, voltar à cadeia produtiva novamente a partir da institucionalização de um programa de coleta seletiva. Então, para a gente poder entender, tá, esse dinamismo, do gerador, tá, até a coleta desse material. Nós temos aí a geração de resíduos orgânicos, de resíduos recicláveis nas categorias papel, plástico, vidro e metal e os rejeitos. Tá? Então, a somatória desses resíduos, ou seja, os resíduos orgânicos, X, tá? Os resíduos recicláveis, Y, e dos rejeitos, T, é um montante aí do município. São os resíduos e rejeitos gerados no município. Mas a faixa principal que nós queremos saber são esses resíduos recicláveis, tá? Que possuem uma coleta diferenciada, ou seja, esse montante, conforme prescreve a PNRS, deve ser coletado e encaminhado às associações ou cooperativas de catadores. Então nós temos uma entrada aí aproximada de 40%, conforme dados do IPEA, tá? E uma saída em torno aí de 27% para o ciclo produtivo novamente, tá? Para o ciclo de vida, tá? Valorizando aí o ciclo de vida, voltando esse material para a cadeia produtiva. E aí uma média de 13%, conforme aí dado do SEMPRE, tá? Então esse esquema serve para a gente poder visualizar melhor o nosso universo. No caso do município de Rio Claro, tá? Segundo dados do Departamento de Resíduos Sólidos, o município gera aproximadamente 6.000 toneladas mês de resíduos e rejeitos. Tá? Esse material é encaminhado, é oriundo da coleta regular. Tá? Apesar de existir um programa de coleta seletiva no município, esse programa ele ainda é muito incipiente. Então, vamos considerar essa massa de 6.000 toneladas, conforme dados do Departamento de Resíduos Sólidos, que são dispostos, tá? No aterro sanitário, e 40%, tá, conforme dados do IPEA, são potencialmente recicláveis, ou seja, 2.400 toneladas mês. Então nós teríamos aí uma entrada de 2.400 toneladas mês, tá, e uma saída de 1.752 toneladas novamente para a cadeia da reciclagem, e 648 toneladas mês seriam 13% de rejeitos. Tá? Então, trazendo esses dados para a realidade da cooperativa, a cooperativa recolhe aproximadamente, segundo dados no empreendimento, 160 toneladas mês. E tem uma saída, uma comercialização de 140. E 20 toneladas mês de rejeitos. Ou seja, 12,5% desse montante é rejeito. Corroborando, tá? Esse dado corrobora para com os dados do SEMPRE, que diz que 13% são rejeitos. Tá bom? Mas nós temos aí um dado muito preocupante. Porque se, conforme estimativa do IPEA, 40% são materiais potencialmente recicláveis, ou seja, no caso de Rio Claro, 2.400 toneladas poderiam ser novamente reinseridos na cadeia da reciclagem, e a cooperativa coleta aproximadamente 160 toneladas, desse universo de 2.400 toneladas, a cooperativa consegue reinserir novamente para o ciclo produtivo apenas 6,67%. É um dado muito preocupante, porque 93%, mais 93% está sendo depositado de maneira inadequada
no aterro sanitário, apesar de existir um programa de coleta seletiva no município, uma cooperativa que depende desses materiais. Tá? Então, pôde-se concluir, tá, a partir dessa investigação, que 93,33% do montante depositado no aterro sanitário são materiais que ainda possuem valor agregado, ou seja, 6,67% dos materiais recicláveis são encaminhados à cooperativa apenas, tá? Divergindo aí dos preceitos estipulados pela PNRS. Então, algumas questões para finalizarmos são necessárias para a gente poder entender, tá, a origem dessa problemática. A quantidade de veículos destinados à coleta seletiva é suficiente? O plano logístico da coleta seletiva é efetivo? Existe um programa contínuo de educação ambiental no município? O município possui uma política de gestão ambiental voltada à valorização do trabalho do catador, sobretudo a triagem realizada por tais sujeitos? Como abarcar os resíduos potencialmente reciclados sendo destinados de maneira incorreta ao aterro sanitário? Como gerenciar os custos referentes à coleta seletiva de maneira que todos compreendam sua responsabilidade nas etapas descritas na PNRS? A coleta executada por uma empresa terceirizada, como é o caso de Rio Claro, é fiscalizada pelo poder público, tendo em vista o contrato existente? Há possibilidade de contratação da própria cooperativa à execução de serviço de coleta seletiva, haja visto o gerenciamento de tais trabalhadores com o pertencimento, de tais trabalhadores com o serviço prestado e a jurisprudência existente? Então, finalizando, é imprescindível que o município observe esses apontamentos, tá? Para que, de fato, haja uma gestão integrada dos resíduos sólidos, ou seja, do início da geração do gerador até a disposição final ambientalmente adequada, conforme aí prescreve a PNRS. Então, reitero-se que a valorização do trabalho do catador contribui significativamente, diretamente à implementação do ciclo de vida do produto, bem como a efetividade de programas de coleta seletiva espalhados pelas diversas cidades brasileiras. Em suma, é necessário a institucionalização de políticas que valorizem os empreendimentos constituídos por catadores e catadoras de materiais recicláveis, não somente no município de Rio Claro, mas nos diversos municípios espalhados pelo Brasil afora. Então, essas foram as referências utilizadas aí no decorrer do processo investigatório. E eu deixo o meu contato, tá? meu agradecimento por essa oportunidade. Então, qualquer dúvida, estou à disposição, valdemir.slima@gmail.com. Muito obrigado.